Então tá ok. Então é isso, turma, tá? Eu sou o Matheus, mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? Na quinta-feira passada nós não tivemos aula em função da parada do dia do professor. Aliás, né? Parabéns a todos vocês, né, professores? Se não o são ainda, serão no futuro. De certa forma, todos nós temos um pouquinho de professor, né, no nosso dia a dia. Eu também me dou os parabéns, né? É um dia muito, muito bom para mim, apesar de que não tivemos comemoração esse ano por causa de Covid e tudo mais. Hoje, então, é a última aula dessa disciplina de alfabetização e letramento. Vai ser, eu já vou avisar de já para vocês, né? Desde já, para que vocês também não fiquem muito ansiosos e tal. Vai ser uma aula rápida, tá? Nós não vamos aprofundar muito sobre o tópico. Ela vai ser mais uma aula de revisão mesmo, que eu também vou enviar juntamente com os outros slides. Eu acho que na semana, no mês anterior, eu acabei esquecendo de mandar o terceiro encontro, os slides da terceira aula. Peço perdão por isso. Mas desse mês eu não vou esquecer. Então, daí, a partir de amanhã, ou no mais tardar no sábado, nós vamos estar submetendo no WhatsApp de vocês o link para vocês fazerem o download dos materiais, né, da quarta fase de pedagogia, considerando, então, os slides da primeira aula, da segunda aula, e esses slides da terceira aula, que tratam do resumo completo de toda a disciplina, tá bom? Vocês já estavam acostumados com o resumo no ano passado, né? Assistiam aqueles resumos todos, né, das disciplinas e tal, para estudar para a prova. Isso que eu vou mandar, isso que nós vamos fazer hoje, aqui vai ser basicamente esse resumo, beleza? O que acontece? Além desse resumo que nós vamos fazer, né? Vamos fazer uma revisão geral do conteúdo nessa aula. Nós vamos também, eu vou dar algumas considerações gerais sobre o momento review. Isso aqui um pouco menos, porque o momento review já estão muito acostumados a fazer, né? Então, não vou falar muito sobre ele. Eu vou dar algumas considerações gerais sobre a primeira tarefa do PIPA, que vocês devem postar até o dia 31/10, tá? De maneira que esta é a nossa última aula antes da postagem dessa primeira tarefa do PIPA. Então, eu vou fazer uma última explicação para vocês, tá bom? Para quem, de repente, ainda tinha dúvidas, não postou, mesmo aqueles que fizeram o trabalho, mas ainda não postaram, ou aqueles que já, eventualmente, já postaram e que só querem esclarecer se fizeram direito ou não, enfim, né, vou fazer essa última abordagem ao PIPA, antes da postagem de vocês. E vou falar considerações gerais sobre a prática de ensino, também de uma forma resumida, porque vocês têm a data limite até o dia 28/11, né? Então, daqui a mais ou menos, um pouquinho mais de um mês, vocês vão estar postando essa prática de ensino. E então eu vou fazer uma abordagem hoje também, tá? Então, só lembrando, a revisão que nós vamos começar a geral do conteúdo, ela é muito breve. O que acontece? O que nós vamos falar hoje, basicamente? Dos tópicos da disciplina. Muita coisa nós já falamos ao longo das aulas, né? Eu não vou aprofundar isso. Eu vou passar rapidamente, tá, os slides. Eu não quero fazer uma leitura muito aprofundada e tal, exceto em algumas partes, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas vai ser uma coisa mais ou menos mais rápida. Peço perdão, esses slides, na verdade, vocês vão ver que eles têm uma, um layout, né, como nós chamamos, né, uma apresentação um pouco diferente daquelas que vocês estão acostumados de que eu faço, tá? Esses slides não foi eu quem fiz, né? Foram outros professores e que servem como resumo para a gente estar trabalhando nesse último encontro da disciplina, tá bom? Então, na primeira semana, tá? Dessa disciplina da alfabetização e letramento. Os tópicos eram esses daqui, né, basicamente aqueles que estavam lá no portal para vocês estudarem. Falava-se sobre alfabetização e letramento, nós falamos sobre isso ao longo, né, da disciplina como um todo, dos dois primeiros encontros. A questão existe essa diferenciação, né, as pessoas tratam de uma forma mais ou menos diferente o que é alfabetização do que é letramento. Nós não vamos entrar por aí porque Uh, eu não vejo grande lucratividade em vocês, professores, simplesmente aprenderem a diferença entre os dois, tá? Porque o desenvolvimento das duas vai acontecendo naturalmente ao longo do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, mas aqui tem a definição para vocês saberem, tá ok? Não precisa copiar, se não quiser, não precisa copiar, mas eu vou estar enviando esses slides para vocês terem essas anotações. Ficou aquela dica do professor que fica vai ficar nesse slide, que é para vocês assistirem o vídeo que é disponibilizado no ambiente de trabalho, e tem as sugestões de leitura também. Não deixem, pessoal, né, eu volto a enfatizar isso, não deixem de acompanhar os conteúdos que estão no portal,
tá? Por mais que, poxa, né, eu até recebi elogios com alguns alunos falando, olha, eu gosto muito das aulas do professor Matheus, né, é bem aprofundado, é muito curioso e coisa assim. Eu fico feliz com isso, que vocês gostem, mas não se contentem com elas apenas, tá? Então, vão atrás do conteúdo do portal, se aprofundem naquilo, porque o que eu faço nada mais é do que complementar aquilo que está lá, né? Para não repetir simplesmente aquilo que está no portal, então trago algo para complementar, mas que vai casar com o conhecimento final na mente de vocês. Eu parto do princípio que vocês estudam por ali. É trazido na unidade de aprendizagem 2 o contexto histórico da alfabetização, tá? Ah, não de forma tão aprofundada assim, mas é trazido um pouco do contexto histórico, né, culminando um pouquinho no Brasil também. E aqui também segue uma dica do professor. Eu não vou ler esses tópicos com vocês, mas só dar uma revisão do que vocês encontram no portal. Tá? No unidade de aprendizagem 3, fala-se sobre os métodos na alfabetização. Eu, inclusive, vou estar disponibilizando, juntamente com os slides da primeira, da segunda e da terceira aula, um artigo. Tá? Esse artigo ele foi escrito por professor da Universidade Estadual de Londrina, uma professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e por um professor da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e um professor e uma professora. E essa dupla escreveu um ótimo trabalho, né, foi publicado em 2010, sobre os métodos de alfabetização, os módulos de alfabetização. E ele complementa, e está muito claro, é algo que é muito prático para nós, né, para entendermos, para não ficar muitas vezes naquele blá 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 de simplesmente ame o seu aluno, vamos tratá-lo assim assim. Às vezes é algo que foge um pouco da nossa foge da nossa capacidade de aplicar na sala de aula aquela teoria, né, aqueles construtos teóricos. Então, para não ficar muito nesse blá blá blá, aqueles professores fizeram algo muito prático mesmo, né? Como que você alfabetiza, né? O que que você faz, que tipo de lição que você dá, como é que você vê a resposta do aluno, como é que você vai moldando a habilidade dele de aprender e tudo mais. Então, vou tentar estar disponibilizando isso, né, ver se eu acho alguma apostila desses professores também para estar enviando para vocês juntamente com os outros materiais que vocês vão fazer um download depois pelo Google Drive, ok? Na unidade de aprendizagem 4, é tratado sobre a psicogênese da língua escrita, tá? Nesse caso, da unidade de aprendizagem 4 da primeira semana. E é feita essa introdução sobre as fases, né, da escrita, que seria de uma forma mais rudimentar, nós chamamos de pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética, ok? O que acontece? Aqui, bom, enfim, eu vou passar essas 4 aqui, mas só para vocês entenderem. Isso é muito interessante vocês aprofundarem, tá? Eu não vou aprofundar totalmente nessa aula de hoje, mas como é que funciona basicamente essas fases, né? Chamada também de hipótese. A pré-silábica, que é a primeira fase do desenvolvimento que eu digo da escrita, né? A parte do princípio de que essa fase é caracterizada do período que a criança não percebe a escrita como representação do que é falado, e não há assim, nenhum vínculo entre a linguagem oral e o que está sendo escrito. Então, se pede-se para a criança falar a palavra, escrever, perdão, a palavra elefante, tá? Muitas vezes é algo assim, ok? Ou dessa forma aqui, ou seja, não tem relação nenhuma com a palavra, e é algo pré-silábico, ou seja, não existiu sequer a formação de uma sílaba rudimentar. Tá? Então, a criança que está nesse nível aqui de escrita, nós chamamos que ela está numa fase pré-silábica. A fase silábica seria a que naturalmente ocorre em seguir, em que essa hipótese ela caracteriza-se pela tentativa da criança de vincular a linguagem oral com a escrita. Ok? Aqui você vê muitos erros de ortografia que são até certo ponto naturais, eu trocar o C pelo S, vice-versa, ou pelo Z, o P enfim, pelo B, né, que tem as pronúncias parecidas pelo movimento dos lábios e tal. Então isso é muito comum nessa fase. Isso aqui, essa fase está dividida em 2 níveis, tá? O silábico sem valor sonoro e silábico com valor sonoro. Qual que seria a diferença entre as duas, né? Tentar escrever elefante dessa forma aqui, ok? Que não tem valor sonoro, no sentido de que você não consegue criar um som a partir disso que a criança escreveu, nem ela, no caso, ela não consegue também criar esse som. E
Apesar de que para ela vai ser um elefante, né, que ela escreveu. E do outro lado, com valor sonoro, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Né? Aí a criança consegue até pronunciar, né, aquelas letras que ela escreveu, né? Ambas fases de desenvolvimento pertencem à hipótese silábica, ok? O silábico alfabético, nesse caso, é uma fase em que a criança já compreende de uma forma mais rudimentar a formação das sílabas. Tá? Nessa hipótese, a criança ela começa a perceber que é necessário escrever mais de uma letra para que se forme uma sílaba. Então, ao pedido da palavra elefante, né, separado aqui nessas 4 sílabas, ela já consegue escrever algo que ela, de certa forma, consegue compreender que é uma sílaba, tá? A junção de 2 letras. Então, ela já tem, pelo menos, a concepção teórica de que uma sílaba é formada por pode ser formada, no caso, né, por 2 letras, né? Algumas 3 e tudo mais. E na fase alfabética, nesse caso aqui, a criança ela já compreende o sistema de escrita, né, e sua função social, ou seja, consegue tanto interpretar, né, muitas leituras do vocabulário que é mais alcançável a ela, mas mais importante, para a escrita do alfabeto, ela já consegue representar o que se pede, né, escrevendo as palavras. Nessa fase, a criança percebe que é necessário escrever mais de uma letra para formar a sílaba e tentar adequar a escrita à fala. Então, se uma criança na fase alfabética, né, é solicitada escrever a palavra elefante, já sai algo mais ou menos assim, tá? Pode até faltar uma letrinha aqui ou não, mas ela sabe que existe uma sequência também na formação das letras, na disposição das letras para a formação da palavra, ok? No âmbito geral, o desenvolvimento ele vem daqui para cá, tá bom? No âmbito geral. Ah, professor, mas quando é que acontece no desenvolvimento fazer isso daqui, ó? Tá? Pode acontecer? Pode. Não em casos naturais, tá? Mas pode acontecer um desenvolvimento retroativo, que nós chamamos de desenvolvimento negativo, tá? De algumas funções também, quer seja da inteligência, quer seja cognitivo, quer seja funções executivas, em que a criança ela sabe escrever e depois de um tempo ela já não consegue escrever tão bem. Quando que isso acontece? Muitas vezes. Geralmente em traumas de pancada na cabeça, por exemplo. Tá? Não quer dizer que vai acontecer isso, não. Mas digo em casos mais graves, onde existe lesão cerebral, né, lesão de tecido cerebral, a criança pode passar desse estágio para cá. Perfeito? Somente casos mais graves, né? Eu nem sei porque eu estou tocando nesse assunto agora, mas é só para vocês terem em mente que, obviamente, naturalmente é isso aqui, ó, o caminho a ser percorrido, tá? Mas em casos mais graves pode ocorrer o percurso contrário. Na segunda semana de aprendizagem, né, os conteúdos são esses daqui, perfeito? Na unidade de aprendizagem 1 é falado um pouquinho sobre o processo alfabetizador, né? Perdão, alfabetizador. Tá? Eu faltei algumas aulas de alfabetização, então por isso que às vezes a minha pronúncia não sai muito bem. Eu não vou ler todos esses detalhes para vocês, mas fica aqui a dica, né? Para vocês também complementarem a leitura disso com a leitura que está no material, bem como a leitura e reflexão do texto, essa é a continuidade do processo alfabetizador que está lá disponível no material de vocês. Beleza? Na unidade de aprendizagem 2 é abordado sobre a leitura, né? Uma aprendizagem. Aquilo que eu comentei muito na aula anterior, né? Não na semana passada, na semana retrasada, no caso, sobre a leitura, tá? Que é algo que a criança tem que ter, mas a criança só vai ter se ela vê o adulto fazendo e nós adultos muitas vezes não lemos, tá? Então você tem que ler perto da tua criança. E é um esforço às vezes, né? É algo que é um esforço tanto para nós às vezes quanto para a criança. Ela quer uma interação maior, mais do que simples palavras de um livro, né? E tudo mais. É lógico, tem frases, né? Uma criança muito pequena, ela não vai se ater a um livro só com textos, ela vai precisar de algumas figuras para entreter um pouco mais. Mas o mais importante é que ela se acostume, digamos assim, que ela crie essa adaptação ao longo do tempo, de uma forma mais ou menos natural, mas só vai acontecer naturalmente se nós colocarmos a leitura na frente dela, obviamente. Ok? Fala-se sobre a sequência didática, né, na unidade de aprendizagem 3. Essa sequência didática aqui, ela é abordada naquele artigo que eu comentei dos professores da UEL e da Universidade Federal da Grande Dourados, ok? Então, é abordado um pouquinho sobre essa sequência didática nesse artigo que eu vou mandar para vocês.
Na unidade de aprendizagem 4 é falado sobre a avaliação na alfabetização. A avaliação é algo sempre muito complexo, tá? Eu não vou abordar aqui agora o princípio básico da avaliação, nem o que está por trás. Vocês já tiveram isso um pouco na segunda fase, pelo que eu lembro, mas é algo extremamente complexo, tá? Não é fácil, é algo que sempre está se desenvolvendo. Não existe uma regra comum, tá? Uma receita de bolo da melhor forma de avaliar, isso não existe, mas existem formas mais adequadas para determinados momentos, para determinado público-alvo, para determinada criança, tá? Mas aqui a unidade de aprendizagem ela traz um pouco o conceito geral da alfabetização, tá? Da avaliação e alfabetização, passando também um pouco sobre a legislação, o que a lei diz sobre como nós avaliamos, beleza? E, por último, na unidade de aprendizagem da terceira semana, nas unidades de aprendizagem da terceira semana, nós temos essas quatro unidades. Uma delas fala sobre o letramento como prática social, ok? É, é uma unidade bastante teórica, mas não deixa de acrescentar algo que vai ser utilizado no dia a dia de vocês, né? Com atenção, eu peço para leitura e reflexão sobre o texto Letramento como Prática Social, que está disponível no ambiente da aprendizagem. A unidade de aprendizagem da segunda semana, da 2, no caso da terceira semana, fala sobre a importância do lúdico na alfabetização e no letramento. Nós falamos muito sobre ludicidade nas outras disciplinas, mas com mais ênfase, né, em ludicidade e desenvolvimento motor. Não há muito do que nós podemos aprofundar aqui agora, nós não temos tempo para isso, mas de certa forma a criança ela aprendendo com mais qualidade através do lúdico, parece ser mais ou menos óbvio a ideia de que se eu trabalhar a alfabetização, né, é, mediada pelo letramento também, eu vou desenvolver melhor essa qualidade do que simplesmente o ensino que eu não envolva um conceito lúdico, beleza? Que algo que para nós é mais ou menos fácil de entender, não é muito complicado de se entender sobre isso. A unidade de aprendizagem 3 fala sobre a formação do professor alfabetizador, e aí entra aquelas pessoas que eu considero talvez as mais importantes na educação nacional, não desmerecendo a importância de outros, né? Senão eu estaria desmerecendo a minha própria profissão no ensino superior para vocês, mas aquilo que vem de base, tá? Muitas vezes o professor da faculdade critica os professores do ensino médio porque não puxaram pelos seus alunos, o professor do ensino médio critica do ensino fundamental, o ensino fundamental critica dos anos iniciais critica de educação infantil não tem para onde se queixar e se queixa dos pais, muitas vezes. Ora bem, e a criança, coitada, ela se torna vítima, né, nesse contexto. Eu não digo que toda criança é vítima, mas num contexto global, se for em cima de um ficar reclamando do outro, ela se torna vítima. Pois bem, essa unidade de aprendizagem 3 aqui, ela fala um pouco sobre a formação do professor alfabetizador, fala um pouco sobre a identidade desse professor aqui também, que características que ele deve ter, né, que tipo de trabalho que ele deve estar desenvolvendo, que caracteres, não necessariamente de personalidade, mas caracteres profissionais que esse professor deve ter, na verdade. E eu considero um dos mais importantes, porque ele vai trabalhar na base, né? Hoje, muitas vezes, você tem criança que não lê, simplesmente porque o professor não incentivava a leitura, ou incentivava de uma forma que não era muito... Ele não tinha muita autoridade, no sentido que falava para as crianças fazer, mas as crianças nunca viam ele fazendo, por exemplo, tá? E o ambiente alfabetizador, ok? É tratado na unidade de aprendizagem 4. Nós falamos um pouquinho sobre isso também na última aula, né? Sobre como como que eu posso também otimizar esse aspecto da alfabetização, né? Construindo ambientes mais, quer seja com mais ludicidade, ou pelo menos com mais exposição ao conceito de alfabetização. Perfeito? Queridos alunos, eu pergunto para vocês, dessa primeira parte agora, ficou alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Por favor, fale alguma coisa. Estão me ouvindo ainda? Não estão dormindo ainda, né? Que já são 19h20, mas espero que não esteja ninguém dormindo. Ficou alguma dúvida?
Me deixaram sozinho, né? Não, estamos aqui. Ah, opa, alguém falou, finalmente. Ficou alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Tranquilo? Ah, algum comentário, alguma pergunta? Porque daí eu fecho essa apresentação aqui e passo para a explicação do Pipa. Alguém quer falar alguma coisa sobre a disciplina ou não? Não? Então, vamos em frente. Posso passar para a explicação do Pipa, então? Eu vou fazer o seguinte. Quem quer comentar alguma coisa? Jalusa? Não? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar esse slide aqui, tá bom? E vou abrir a explicação do Pipa da primeira tarefa, tá? Então, vocês não saiam daí, por gentileza. Fechando aqui agora. E vamos abrir o outro slide. Eu vou explicar sobre o trabalho do Pipa, que vocês vão ter que estar submetendo a primeira tarefa dele até agora, até no caso, o final da próxima semana, né? Que é no dia 30. E se tiverem alguma dúvida, vocês já perguntam. Vocês estão muito quietos hoje, pessoal. Podem falar aí. Me interrompam, fique à vontade de me interromper. Tô cansado de ouvir minha voz só aí falando. Alô, boa noite. Boa noite. Viu? Eu estou começando hoje, na verdade, iniciando agora. Os mesmos conteúdos, até o professor citou ali a questão de aulas anteriores. Eu perdi, no caso, as aulas anteriores, ou como que. Olha, então você é a Andriane, né? Que tá falando. Aham. Isso. Então, é o seguinte, então, de fato, se você está começando hoje, então você não acompanhou as aulas anteriores. A minha dica para você é o seguinte: que você acesse, primeiro de tudo, né? Que você acesse a, o YouTube, ok? E no canal do professor Gilmar Mazurkiewicz, tá? Depois eu posso escrever aqui no chat para você ver o nome dele. Você procura lá e procura os vídeos das primeiras aulas, né? Então você vai ver a quarta fase de pedagogia, a disciplina de alfabetização e letramento e tal, as outras duas aulas, né? E você vai achar lá e consegue acompanhar aquelas aulas que estão lá no YouTube, ok? Essa é a primeira dica. A segunda dica é que você vai fazer o pipa, mas em outro prazo daí, né? Não sei se você está sabendo disso ou não. Não, não estou sabendo, não. Não? Até porque Ah, não não, faz mas então, na verdade. ok, não, mas então, de qualquer forma, assim, eu vou fazer uma explicação de um trabalho agora, tá? Mas essa data do trabalho não vai valer para você ainda. Tá, Mas o trabalho, sim. Só que você vai ter que entrar em contato com o GSA para ver quando que você vai enviá-lo, beleza? tá, beleza. Obrigada. De nada. Então tá bom, turma. Eu vou fazer aqui a abertura do slide. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar ele. Voltamos para cá. Aqui. Ok, pergunto para vocês: estão vendo um slide que diz Projeto Integrador Profissional da Aprendizagem, PIPA, com vários desenhos de crianças ali, bonequinhos e tal? Sim. 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 Então, beleza. Então, estamos corretos aqui. Vamos em frente, então. Eu vou fazer uma explicação, então, sobre essa tarefa do PIPA aqui, tá? Sobre a primeira. Vocês têm duas, tá? Primeira e a segunda tarefa. Eu só vou explicar a primeira agora, que é já para, digamos assim, para não embananar vocês, né? Para não causar muita confusão. Porque a primeira que vocês vão ter que submeter em breve, tá? Não vai ser muito difícil, porque vocês já tiveram uma disciplina chamada Ludicidade e Desenvolvimento Motor, no qual vocês tiveram uma prévia sobre como fazer um jogo, né? Basicamente, né? Para você trabalhar com crianças.
Então, o que é essa primeira tarefa, tá? Então, vocês podem fazer, né? Só relembrando, para quem ainda não fez e tal, até 4 pessoas, beleza? Cada integrante deve postar obrigatoriamente no seu ambiente virtual. Isso aqui eu vou enfatizar para vocês de novo. Eu peço perdão se né, algumas pessoas, alguns grupos sempre fazem direitinho. É que sempre tem algum curso, algum aluno que falha um pouco nesse aspecto e acaba ficando sem nota. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Vamos supor que o João, ok? O João mais o José mais a Maria, tá bom? Fizeram o pipa. Os 3 juntos, tá? Então a Maria, o José e o João, beleza? Aí o João escreve, né? Os 3 escreveram o trabalho lá, tal, beleza, né? Os 3 fizeram juntos. O João foi lá e postou o trabalho dele. Beleza? Tá com o nome dos 3 lá. João, José e Maria. Tá no nome do trabalho do João. O José foi lá e postou, né? E tá lá o nome lá do José, do João e da Maria, porque é o mesmo trabalho do João. E a Maria foi lá e postou dela, por exemplo, tá? Mas só tá o nome dela, Maria, mas ela fez com os 3. Aí o professor que vai corrigir muitas vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu, provavelmente já aconteceu com o professor André, com o professor Gilmar, sei que já aconteceu. Ele vai lá corrigir e vê que a Maria fez um trabalho, mas o José com o João fizeram um trabalho idêntico, igual, e ele não sabe. Aí a nota de todas as pessoas vai para baixo, porque considera-se plágio. Tá bom? Alguém copiou de alguém, mas eu não sei quem que foi que copiou. Então, por isso que, quando vocês fizerem um trabalho em grupo, coloque sempre o nome de todos os integrantes no trabalho, beleza? É só para deixar bem claro isso, tá bom? E todo mundo posta no seu ambiente virtual até a data limite. Vamos em frente, então. Vocês devem seguir o manual do trabalho acadêmico, tá? Isso aqui está disponível para vocês lá no portal, tá bom? É um manualzinho simples que diz como é que é o tipo de letra, que tipo de fonte, né? Que é a letra, basicamente, que tamanho da letra, o espaçamento entre elas, os parágrafos. É muito simples de vocês aplicarem no editor de texto aquelas normas, tá bom? O que você deve Professor, fazer, então? Oi, pode perguntar. com licença só um pouquinho. À vontade. Esse trabalho é aquele do jogo ainda, que eram os 2 jogos lá que era para fazer, né? Exatamente. Uhum. Tá, no caso eu postei já faz tempo, eu já tô fora dessa aí. Mas eu pergunto assim, faz tempo você você não está falando do jogo da ludicidade e do desenvolvimento do motor, né? Sim, que foi feito o 1 e o 2, né? Você está falando as tarefas do Pipa, no caso, então. Isso, É só para você não confundir, então, porque você está falando aquele do vídeo? Aquele que você fez o vídeo? sim. Não. Então não é o mesmo. Não é o mesmo. Aliás, pode ser o mesmo jogo que você vai fazer, mas é outro trabalho, tá bom? No Tá. caso do vídeo, foi para a disciplina de ludicidade e desenvolvimento motor, ok? A disciplina de ludicidade e desenvolvimento motor, que foi a disciplina do mês de agosto. Setembro. Agosto, e daí eu fiz os de setembro, né? Fiz as 2. Que era 2 partes, né? Uma que era para fazer o trabalho, era para pegar um jogo e tal, e mandar o jogo. Aí o outro era para mim desenvolver alguma coisa no mesmo jogo, podia ser. Aí eu mandei o segundo também. Ok, eu vou dar. Quem que tá falando aí agora? É a Jusceliane. Jusceliane. Eu vou dar uma olhada lá no portal, ver se eu consigo acessar o seu, para ver se você mandou o certinho. É porque Mas assim, ó, eu tive aquele problema lá que eu não conseguia postar no portal. aham. Aí eu mandei por WhatsApp, mas mandei os 2. Sim, você mandou pro meu WhatsApp, né? Isso, aham. Isso. Não, né? Mas Falou da faculdade, né? pela faculdade. Ok, não. Aham, Então você estava se referindo provavelmente ao PIPA, porque o trabalho aham. de ludicidade do motor foi um que foi feito, né? Que vocês tinham que Sim, fazer o jogo e filmar ele com a criança jogando e tal. aham, Aquele isso lá, mesmo. Aham, aquele já era, aquele já foi, no caso, né? já. Aham. E esse aqui é o pipa, né? Daí que tem 2 etapas. Esse vocês não precisam filmar, tá? Esse você só descrever o jogo no papel mesmo, né? E tá submetendo essa atividade. Mas então, se você já mandou, não tem problema nenhum. A data limite ainda é até o dia 30, né? Mas se você já mandou, não tem problema nenhum. Beleza?
Aham. Então, vamos em frente. Então, com base nas disciplinas ofertadas, né, no semestre, né, digamos, ao longo desse semestre, vocês pensam numa atividade envolvendo um jogo, ou seja, pensam num jogo, né, que você possa aplicar nesses alunos para desenvolver algo desse aluno, tá? Você escolhe o público-alvo, ou seja, que idade, né, exatamente para que idade que é voltado esse jogo, estabelece os objetivos e determina o tipo de conteúdo que vocês queiram abordar, beleza? Existe até um tutorial no YouTube, caso você queira criar um jogo com base em slides, por exemplo, né? Feito em PowerPoint, né? Mas isso não é obrigatório. Isso aqui é se você quiser, tá bom? Se quiser fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, o que é o processo no caso? Então, você vai criar um engajamento dos participantes para motivar a realização das ações, né? Esse jogo ele vai ter que ter participante, no caso, né? De preferência criança, obviamente vai ter que ser criança. Escolhe uma atividade que você quer fazer com os alunos e inicia o jogo. E identifica as experiências educacionais que poderão ser proporcionadas aos alunos ao brincarem com o seu game, né? Ou com o seu jogo. O que vocês vão entregar, basicamente, né? O que vocês vão estar postando, né, enviando pelo portal. As etapas, tá, desse jogo. Então vocês vão dizer que jogo que é, como é que ele é feito, como que você joga, quais são as regras, se tem regra ou não tem, para que idade ele é voltado, né? Se tem missões ou não. Enfim, vocês vão explicar, criar uma bula, na verdade, um manual de instruções do jogo de vocês, ok? O que esse jogo desenvolve na criança? Para que ele serve? O jogo desenvolve coordenação motora. O jogo desenvolve atenção. O jogo desenvolve concentração. O jogo desenvolve, enfim, as habilidades que estão ligadas à prática daquele jogo, beleza? Vocês escrevem os objetivos, né, que o jogo tem, né, o que ele desenvolve basicamente, e se ele tiver missões, né, quais são? Às vezes algum jogo tem algumas missões, vários níveis, então vocês vão fazer a descrição disso, ok? Descrever também qual a tecnologia usada para a criação desse jogo, né? E por último, quais as competências desenvolvidas. Competências desenvolvidas é basicamente o que esse jogo desenvolve, tá? Aqui, quando algumas pessoas já me perguntaram também, quando fala da tecnologia utilizada, tá? A tecnologia, o que é? Nesse caso, nem sempre o jogo vai envolver um dispositivo tecnológico, tá? Então, quando não houver isso, você coloca simplesmente os materiais usados, tá? Aqui é colocada a questão da tecnologia utilizada. Se você quiser fazer um jogo que envolve, por exemplo, ah, um tablet, né? A criança tem que usar o tablet para jogar, o celular, ok? O computador, a televisão, né? O YouTube, enfim, seja lá o que seja, né? Dispositivos tecnológicos, né? Artefatos de alta tecnologia, digamos assim. Como não é regra, então o que é regra é você colocar os materiais que você utilizou, beleza? Se foram tecnológicos ou não, não faz diferença. O que importa é você colocar os materiais que foram utilizados para fazer esse jogo. O que é o critério de avaliação, então? Vocês vão ganhar 3 pontos, né? Vão conquistar, nesse caso, 3 pontos. Se vocês conseguiram definir claramente o público-alvo, né? Se você deixou claro quais são os objetivos do jogo, se determinou o tipo de conteúdo que o jogo vai explorar. Ou seja, para quem que é voltado? Para crianças de 5 a 8 anos, ok? O que esse jogo faz? Os objetivos desse jogo são esse. Que tipo de conteúdo que o jogo vai explorar? O jogo vai explorar conteúdos de história, ou conteúdos de matemática, ou conteúdos de arte, ou conteúdos de educação física, enfim, não necessariamente de disciplinas, mas que tipo o que a criança vai desenvolver com aquilo, o que a criança vai aprender, basicamente, tá? Utilizou a criatividade, tá? Isso aqui pode parecer um pouco subjetivo, mas na verdade, o que é a ideia de utilizar criatividade, tá? É vocês criarem algo de novo, tá? Não me venham postar um jogo lá que eu inventei o xadrez, né? Aqui tem o cavalo, o bispo, a torre se movimenta dessa forma. Isso não é criatividade. Não, então eu vou inventar um xadrez que joga com o olho fechado. Isso não é criatividade. Não tem nem como jogar, na verdade, xadrez com o olho fechado. O que eu quero dizer com isso? Vocês devem ser criativos a ponto de conseguir inventar algo ou
Vejam só que coisa interessante. Você não consegue inventar nada do zero, que às vezes é complicado, porque já existe muita coisa criada. É aperfeiçoar algo ou adaptar algo, mas com criatividade, tá? Em que sentido? Resolvendo problemas, né? Solucionando problemas, perfeito? Então, se vocês conseguirem ser criativos, quer seja inventando algo, quer seja adaptando algo que já existe, são mais 3 pontos. Se vocês integram o ensino-aprendizagem, ou seja, se a criança de fato é capaz de aprender a partir daquilo, a partir do que vai estar aprendendo a partir do jogo, tá? Vai acontecer isso de fato? Aquilo que vocês estão colocando que vai aprender aqui, vai acontecer de fato? São mais 3 pontos. E vocês vão ganhar 1 ponto aqui, ó, que eu costumo dizer que é um ponto de lambuja, na verdade, se o relatório de vocês tiver no mínimo 2 páginas de produção e se seguiu as normas do manual acadêmico. Fatalmente vai ter 2 páginas de produção, porque 2 páginas são muito fáceis de você colocar descrevendo o seu jogo. Mas se vocês sigam a norma do manual acadêmico, tá bom, pessoal? A capa bonitinha, a folha de rosto, um sumário, coloque o texto justificado, né? O espaçamento certo entre linhas, ok? Se usarem referência bibliográfica de algum local, citem as referências e tudo mais. Professor. Okay? Oi, perguntem. Professor, tem que ter, então, a folha de rosto, o sumário, tudo bem certinho? Tem que fazer tudo isso? Sim, tem que ter. De acordo com o manual acadêmico, sim. Ah, tá. É que daí eu achei que daí era só a capa e o conteúdo, porque daí o trabalho passado foi assim, mas então agora tem que seguir certinho o manual, tem que fazer o sumário, a folha de rosto, tudo, então. Isso, no manual acadêmico, eu não lembro se ele consta da folha de rosto, a obrigatoriedade ou não. Eu sei que a capa e o sumário tem. Então, isso você vai ter que... Isso vai ter que então... Uhum. Tá bom, professor. Obrigado. De nada. Na dúvida, sempre consulte no manual acadêmico lá. Ele tá no portal de vocês, no AVA. Vão seguindo aquele... Tá já no começo, ele diz como é que deve ser a formatação do trabalho acadêmico. O mais importante. Então, se vocês fizerem tudo isso aqui bonitinho, posta até o dia 31 de outubro. Oi, quem tem pergunta? Professor, nessa primeira parte não vai, então, a conclusão do trabalho, né? Só daí, no caso, na segunda parte. Exatamente. Porque a segunda parte, aí vocês vão aplicar o jogo, né? E daí as crianças também vão dar o relato para vocês e tudo mais. Daí que vai uma certa conclusão mesmo. Mas a primeira parte é só a criação, digamos assim, a criação dele, né? Para quem que ele é voltado e tudo mais. Ok, obrigada, professor. De nada. Então, só lembrando, né, que essa primeira tarefa vocês enviam até o dia 31 de outubro, tá bom? Que é, no caso, fora esse sábado agora, no outro, se não me falha a memória, ok? Eu não vou explicar agora aqui para vocês, mas a segunda tarefa é isso mais ou menos que eu comentei, né? Só para passar por cima, então. Mas, basicamente, essa daqui, vocês vão socializar esse jogo que vocês criaram, né, com as crianças, beleza? E aí colocar algumas perguntas para elas, né? E algumas considerações através das observações de vocês também, né? E colocar no mínimo 2 depoimentos das crianças que jogaram, perfeito? E daí vocês vão postar juntamente com o restante do trabalho essa segunda parte. Mas isso é só até o dia 28 de novembro, tá bom? Então vamos nos ater só à primeira tarefa. Pergunto a vocês, ficou mais alguma dúvida da primeira tarefa ou não? Tranquilo? Acho que é tranquilo, né? Tranquilo. Uhum. Então, beleza. Se tiverem alguma dúvida ao longo dessa semana, eu peço que me escrevam por e-mail, que para mim é mais... Ei, professor. Oi? Tudo Pode bem? Tudo bem. Viu, eu tenho uma dúvida aqui. Eu quero saber, esse jogo que nós temos que postar agora, que nós temos que desenvolver, ele tem que ser precisamente só, vamos supor, só um joguinho online, só via, tipo, para jogar computador, celular, isso? Só dessa forma que eu tenho que desenvolver? Não precisa ser, não. Pode ser assim, mas não é obrigatório ser assim. Tá, e qual é a outra forma que eu posso desenvolver, tirando essa como exemplo? Qualquer tipo de jogo, na verdade, né? Você deve criar um tipo de game, um jogo pode ser... Você pode inventar um jogo de tabuleiro, um jogo físico, um jogo com qualquer tipo de regras, um jogo com peças, por exemplo,
um jogo com cartas, infinitas possibilidades você tem, né? Entendi. Só que se eu fizer, por exemplo, outra forma de joguinho que não seja para se jogar, tipo, via computador, vamos supor, aí eu tenho que filmar alguém jogando isso e colocar? Nesse caso não, né? Nesse pipa você não precisa filmar, tá? O que você deve fazer é, no caso, isso para a segunda tarefa, né? Ter crianças que joguem e pegar o relato dessas crianças. Preferencialmente o relato com alguma foto, tá? Então, se você puder pelo menos colocar foto, porque você só vai poder postar a descrição em PDF, né? O sistema não vai aceitar um formato de vídeo. Então, você pode tirar algumas fotos, por exemplo, da criança jogando e tal, e aí faz todo o processo de perguntar para elas se gostaram ou não, pega o relato das crianças que jogaram, digita lá, né, faz o teu trabalhinho, digita os relatos, pode colocar as fotos ali junto e postar o trabalho assim daí, sabe? Tá. E vamos supor que eu consigo, o meu eu quero fazer para você jogar no computador. Ok. O meu joguinho tá pronto, tá tudo certinho, ok. Tipo, quando eu for postar, eu tenho que colocar ele, ou você acabou de dizer que daí não vai suportar. Eu não vou postar o meu joguinho em si. Não o seu joguinho em si. Você vai postar como que ele foi feito, as regras, para que ele serve, uma descrição dele, mas você não vai postar o jogo em si, isso não. Perfeito. Essa era uma dúvida minha. Perfeito. Uhum. Se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. Eu comento com vocês até, né? Vocês têm também o meu telefone, o WhatsApp. O WhatsApp é o seguinte, eu até, às vezes até consigo responder em tempo hábil e tal, mas não é para mim a forma preferida de contato, tá? O contato preferido é por e-mail. Então, se vocês mandarem nesse e-mail que eu estou escrevendo aqui, ó, mateus.chupel@sensupeg.com.br. Peço perdão, mas eu estou escrevendo com o mouse, tá bom, pessoal? Minha letra não é tão feia assim. Esse aqui é meu e-mail, tá? Se você tiver alguma dúvida, isso aqui geralmente no máximo, né, no máximo em 24 horas eu estou respondendo, no máximo, tá? Às vezes menos. Então vocês podem me mandar lá, enfim, até postar, vocês podem me mandar essas dúvidas. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Acho que não vai ter grandes problemas. Posso então fechar esse slide e passar para a explicação da prática de ensino? Pode ser? Pode, né? Então, se ninguém se opôs, eu vou avançando. Não deu nem tempo de se opor ainda. Vamos em frente. Deixa eu só fechar aqui. Fiquem comigo, pessoal, não saiam. Prática de ensino. Ok. De prática de ensino, vocês já devem estar desenvolvendo algo. Eu já expliquei isso também, né? Uma vez. Eu vou falar de novo agora, não tem problema nenhum. Esse daqui é para vocês postarem em novembro. Então não vai também, mas eu aproveito, eu gosto de comentar agora quando é a terceira semana, porque sempre é bom tá lembrando ali para vocês não ficarem perdidos na hora de fazer o trabalho e na hora de estar postando, ok? Eu vou fazer o upload aqui da apresentação na tela de vocês. Eu vou pedir apenas que, por gentileza, alguém confirme para mim. Podem me confirmar se estão vendo um slide que diz que tem o emblema da faculdade, tem um corredor de escola. Sim. Tá vendo? Sim. Beleza. É esse slide aqui mesmo. Então aqui nós já vamos terminar a aula, só vou fazer uma explicação breve da prática de ensino. E daí vocês já vão estar dispensados. Olha só, hoje vamos conseguir terminar antes das 8. Né? Estamos cada vez melhores. Né? Então tá, prática de ensino é o seguinte, turma. Vocês vão ter que estar entregando até novembro, tá? Então, eu já expliquei algumas vezes, mas vou fazer uma explicação geral novamente. Ela conta por 100 horas, no caso, né? Dentro do currículo de vocês. O primeiro momento, né, então, vocês leem o plano de ensino da disciplina de prática de ensino, está lá no AVA.
O título dela é as TICs na prática pedagógica. TICs, tá? Eu achei até que foi uma falha do pessoal que desenvolveu esse plano de ensino, mas eles não colocaram o que significa na realidade, mas significa tecnologias da informação e da comunicação. Ok? Tecnologias de informação e comunicação. Então, a abreviatura fica TIC, né? No plural, TICs, da prática pedagógica. Então, vocês podem realizar esse trabalho em dupla, ok? Em dupla. Professor Matheus, mas pode ser em dupla de 3? Não. Pode ser em dupla de 4? Não. Tá? Dupla é 2 pessoas. 1, 2 pessoas, no máximo. Tá? Pode ser sozinho? Pode ser sozinho também. Mas se for para fazer, se não quiserem fazer sozinhos, tá? Pode ser no máximo com um parceiro, né? Ou uma parceira apenas em dupla, tá bom? É só para lembrar vocês aqui, porque isso não é a mesma fórmula do PIPA, tá? Você pode fazer em quarteto, nesse caso aqui é só em dupla. O segundo momento, então, você procura, né, uma escola de educação básica, né? Isso pode ser da educação infantil até o ensino médio, da sua cidade ou região, e com uma carta de apresentação, que tem uma carta de apresentação que está lá disponível no portal, ok? Você pede autorização para realizar a sua prática de ensino. Professor Matheus, mas nós estamos com o Covid-19 agora, a escola está fechada e por ali vai, tal. Como eu comentei anteriormente, tá? Excepcionalmente, esse ano está sendo um pouco mais complicado se trabalhar presencialmente na escola. Então, você pode fazer todo esse processo mesmo à distância, tá? Mas não vai isentar vocês de terem que levar, eu digo levar, pelo menos enviar, né? Se vocês não puderem levar pessoalmente, mas enviar a carta de apresentação para o responsável da escola. Ele deve assinar e deve devolver para vocês, ok? Que é para vocês poderem anexar junto no processo de vocês esse documento. No terceiro momento, com tudo autorizado, você faz as atividades que compõem o roteiro que está no anexo 1. E ok. Aqui fala basicamente o que você deve escrever, né? E fazer o relatório que está no anexo 2. Então, você vai preencher, na verdade, o anexo 1 e o anexo 2, beleza? E daí você conclui o relatório e envia pelo AVA, tá? O que é o anexo 1? Professor. O que vocês devem preencher? Oi, pode perguntar. Professor, o anexo 1 é que é para escrever o que está no anexo 1 e no anexo 2. Eu procurei essa parte do anexo 1 e não achei. Onde que fica essa parte? Tá no caderno da prática de ensino, lá no portal de vocês, não acharam? Eu não consegui achar, professor. Eu procurei e não achei. Engraçado. Tá aí dentro desse roteiro que o professor está explicando. Se você abrir ali dentro ali do roteiro, tá tudo explicadinho. Isso. Por exemplo, essa página aqui que você está vendo na tela agora, inclusive, você está vendo a tela agora, né? Sim, aham. Isso. Esse aqui é o anexo 1, ok? É isso que está lá. Na verdade, eu tirei isso aqui de lá. Tá. É esse. É isso aqui. Então, se você não conseguir achar Daí lá... é esse que eu tenho que preencher. Isso, exatamente. O anexo 1 e o 2, né? Então, tudo que está ali que você vai ter que fazer, no caso. Aham. Então, esse anexo 1, o que pede nesse anexo 1 para vocês fazerem, né? Então, vocês vão identificar a escola, né? Que escola que da onde que de que cidade e tal, o nome dela, o nível de ensino, né? De repente é uma escola só de educação infantil, ou é uma escola enfim, de nível médio, educação básica, enfim, o nível de ensino dela, e se ela é pública ou se ela é privada, tá bom? Então, o que vocês vão ter que colocar por primeiro, tá? Vocês vão identificar, isso aqui é o que deve constar no trabalho de vocês, ok? Então, esse anexo, tanto o anexo 1 quanto o anexo 2, são os itens que vão constar no trabalho de vocês. Então, primeiro, vocês vão identificar os tipos de tecnologia de informação e comunicação que é utilizado na escola, tá? O que tem lá naquela escola? Que tipos de tecnologia de informação e comunicação que tem lá? Você tem um telefone, tem telefone celular, tem tablet, tem computador com acesso à internet ou não, tem data show, tem televisores, tem rádio, tem, enfim, comunicadores, seja lá o que tenha de tecnologias de informação e comunicação. O que tem, basicamente, tá?
Segundo, vocês vão registrar através de fotografias os recursos disponíveis na escola. Isso daqui não foi retirado dos anexos, mesmo com Covid, por quê? Porque parte do princípio que ainda é possível tirar as fotos, né? Ou pelo menos ter acesso a essas imagens mesmo à distância. O que mais enriquece disso é que vai comprovar aquilo que vocês estão colocando no papel. Professor? Alguém ia fazer alguma pergunta? A Márcia. Oi. Deixa eu citar um pequeno acaso que aconteceu. Por conta da pandemia, aqui na cidade de Três Barras, eu pedi, até o coordenador Gilmar veio aqui e falou com a nossa secretária de Educação, que é a dona Mona, e eu acredito que ela cedeu. Eu falei com a diretora da escola, do Gita Federman, a qual me cedeu para que eu pudesse fazer a minha pesquisa. Okay. Só que a escola em si, ela está em reforma. O que acontece? Todo esse registro, ele está tudo encaixotado. Como que eu vou registrar? Tipo, eu até falei com a Cleide, ela disse, Márcia, mas e como que a gente vai fazer isso? Está tudo encaixotado. A gente, antes de entrar essa pandemia, por conta da reforma, a gente foi para o General. Foi locado 3 salas do General, que é do Estado, para que o Guita ficasse lá. Mas nossos os aparelhos, vamos dizer assim, computadores, tablets, enfim, tá tudo armazenado, tudo encaixotado. Então, é um caso muito à parte, né? Quem que tá falando agora? É Márcia? É a Márcia Zelensky aqui de Três Barras. Isso. Então, Márcia, é o seguinte, você pode me enviar um e-mail, tá? Só comentador, a Márcia, você pode me ensinar a dúvida aqui pelo e-mail? Aí eu vou te escrever como que você vai proceder. Pode ser? Tá. Pode ser. Você tem... Só queria que você me passasse seu e-mail novamente ali, ou eu peço direto. Agora já não tem mais acesso ao WhatsApp Não, mas não tem problema. Eu deixo. Você fica até o final da aula aqui. Eu deixo o e-mail no chat aqui da sala, né? E daí você pode pegar ali o e-mail e você me escreve lá que eu te respondo por e-mail bem certinho como é que você pode proceder. Pode ser? Ok, obrigado. Beleza, de nada, Márcia. Mas de fato, como a Márcia comentou, alguns casos podem ser um pouquinho mais difíceis. Nesse caso, é um caso excepcional, né? É um caso excepcional. Mas mesmo com o Covid, vocês podem fazer isso, né? De repente vocês podem ir na escola, já que não tem ninguém mesmo, né? Só pede autorização para entrar, né? Provavelmente vai ter alguém que pode abrir a escola, mas não vai ter aluno. Só para você tirar umas fotos de algumas coisinhas, né? Depois que a pessoa autorizar o trabalho, já fica tudo mais fácil, né? Então, para tirar foto. Se não puder ir até lá, então pede para quem estiver lá poder mandar uma foto para vocês, por WhatsApp, por e-mail, por Skype. Hoje em dia tem tanta tecnologia que vocês podem mandar, no Instagram, Facebook e tudo mais. Então, vocês vão registrar aquilo que vocês relataram no texto, basicamente, tá? Com fotografia. Vocês vão listar esses recursos utilizados no dia a dia, tá? Então, daqueles que existem lá na escola, o que é utilizado no dia a dia para aula, né? Para aprendizagem, perfeito? E vocês entrevistam no mínimo 3 professores para identificar de que forma que eles utilizam, né, que eles planejam as aulas e utilizam os recursos tecnológicos nessas aulas, beleza? O formulário da entrevista já está pronto, na verdade, é essa aqui, ó, é a entrevista. São 5 perguntinhas, tá bom? Então vocês vão... se vocês não puderem fazer essa entrevista pessoalmente com eles, às vezes podem, mas se não puderem, manda por WhatsApp, manda por e-mail, por Instagram, por Facebook, por Twitter, sei lá. Mas manda para a pessoa lá, né, se ele aceitar, obviamente, depois que ele aceitar responder, né? Diz, responda para mim, né, qual a série que ele leciona, quais as TICs que estão disponíveis na sua atividade de ensino, se na opinião dele é importante utilizar isso daqui, por que é importante, para ele descrever uma situação que utiliza as tecnologias de informação no processo de ensino-aprendizagem, e na opinião dele ou dela, do professor, se essas TICs são fundamentais para o futuro da educação. Tá? Geralmente ele vai dizer que sim, mas o mais interessante é você saber o porquê que ele vai colocar aquilo. Aí você pede para ele assinar no final da entrevista, beleza? Ele assinou, pronto, a entrevista... Professor. Oi, pode perguntar. Essas perguntas daí a gente manda junto no anexo 1, junto com todas as fotos que a gente tirar na escola? Não precisa não. Essas perguntas você pode mandar só para o professor, né? Então você pode colocar numa folhinha separada, né? Você pode digitar essas perguntas
numa folha separada, ou de repente, se vocês conseguirem fazer essa entrevista, por exemplo, pelo WhatsApp, podem perguntar pelo WhatsApp, ele responde por ali e tudo mais, depois vocês só vão ter que transcrever pro trabalho de vocês, mas isso não, vocês não precisam mandar mais nada para ele, além das perguntas, tá? Para o professor. Mas e daí para mandar aí para vocês verem como que ficou e darem a nota, tudo daí tem que ser as perguntas com a resposta do professor junto no anexo 1 e junto com as fotos daí. Exatamente, daí tudo junto. Daí eu para mandar para você a compilação. Exatamente. Então, porque vocês vão responder essas coisinhas do anexo 1, né? Então vocês têm tudo ali prontinho, beleza. Aí o questionário do professor, você manda o questionário para ele responder, ele responde, né, com as respostas prontas e assinado. Vocês também incorporam aquilo no trabalho de vocês e também os dados do anexo 2. Perfeito? Que é isso daqui agora que eu vou passar agora para vocês. No anexo 2, o que vocês vão colocar, né? Na verdade, isso aqui faz parte da identificação de vocês, né? Então, isso aqui é a identificação de vocês, no caso. Então, o nome, o polo, o curso, o semestre, enfim. Isso aqui vai estar na capa de vocês, não dei bola para isso aqui agora. O relatório da prática de ensino, então, vocês vão basicamente anexar a entrevista que vocês realizaram com os professores, né? Então, aquela entrevista, as perguntas e respostas deles, né? De pelo menos 3, ok? Então, pelo menos 3 professores, beleza? E vão relatar como é que foi a experiência de ir a campo e conhecer a estrutura da escola, né? E o uso de TICs e os usos das TICs. E vocês vão escrever esses tópicos aqui. Essa questão de vocês relatarem o que vocês devem colocar. Mesmo se vocês não puderam ir por causa do Covid, né? Mas se vocês tiveram acesso a todas as informações, de repente o diretor ajudou, o assistente pedagógico ajudou, ou outros professores também colaboraram e ajudaram, vocês tiveram acesso a todas as informações, fizeram o trabalho, mas não puderam ir para a escola, mesmo assim vocês fazem o relatório. Então o relatório vai vir da mente de vocês, da boca de vocês, né? Vocês vão passar para o papel. Então vocês vão dizer, nós não pudemos ir na escola João da Silva, porque estava fechada devido à pandemia mundial, mas mesmo assim os professores auxiliaram, mandando todo o material pelo Facebook, pelo WhatsApp. Assim nós conseguimos as entrevistas com os professores assinadas, Enfim, é um relatório, o passo a passo do que vocês fizeram, quase como um diário de pesquisa, tá? E vocês vão relatando aquilo, isso vai formar o relatório da prática de ensino de vocês, beleza? Então, daí o que vocês colocam junto nesse relatório, né? Descreve e inclui as imagens, né? Dos recursos utilizados na escola, que é aquilo que estava lá no anexo 1, o que pedia no anexo 1, né? Então, vocês vão colocar junto. Escolhem 2 tipos de TICs, tá? E descrevem como que a escola utiliza eles, né? Como é que a escola utiliza eles. Geralmente baseado no questionário do professor, vocês podem usar o questionário do professor para responder isso daqui. Então, vocês colocam lá, a escola tem o computador, que é usado assim, 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 por tal professor, eles usam dessa maneira, com esse tipo de aluno e tudo mais. E também tem uma televisão, que é outra TIC, que é usada dessa forma, dessa forma, dessa forma e tudo mais. Beleza? Matou ali. E a última parte do relatório de vocês, do projeto final, vocês vão construir 2 sugestões do uso das TICs no processo de aprendizagem, tá? Então, vocês vão colocar agora a ideia de vocês, tá? Ou a tua ideia no teu relatório de como que você sugere utilizar as tecnologias de informação e comunicação nas aulas. Como é que você sugere isso, tá? Aquilo que você viu na escola está sendo bem usado ou não? Ou pelo menos era bem usado, né, com base na época que existia aula presencial. Era bem usado? Como é que elas aquelas experiências? Como é que você melhoraria isso? Que tipo de sugestão você daria para utilizar? Beleza? Detalhe, não precisa ser obrigatoriamente das TICs que estão na escola, tá? Podem ser de outras. Você pode construir outras sugestões também, tá bom? Então, o que vocês vão contemplar nesse projeto todo? Vocês fazem lá a capa bonitinha, folha de rosto, o sumário, tá bom? Segue as normas do trabalho acadêmico, né? Todas as folhas com a formatação certa, com o tipo de linha, com o espaçamento entre linha, com o tipo de fonte, o tamanho de fonte e tudo mais. Então, vai estar lá. Vocês vão responder os itens do anexo 1, vocês vão colocar também os questionários respondidos pelos professores, tá bom? E vão responder esses itens que pedem no anexo 2, que é isso que está aqui
na frente de vocês aqui agora, beleza? Respondeu isso aqui, vocês fecharam o relatório de vocês, salva em PDF e posta lá até o dia 28 de novembro, tá bom? Então vocês têm pouco mais de um mês para estar entregando este trabalho, beleza? Queridos e queridas, dúvidas? Eu tenho, para variar um pouco, eu tenho. Fica à vontade, pode perguntar. Você me disse ali que, na verdade, eu fiz assim, ó, professor. Eu fui, entrei nesse roteiro ali e imprimi todas essas folhas. Aí cedi à diretora e pedi para que ela distribuísse as 3 pesquisas para 3 professores, né? As quais pudessem me ceder a pesquisa. Ok. Ela distribuiu, tá. Eles vão lá me responder, vou pegar novamente as folhas, vai estar assinadinho. Essas folhas eu tenho que anexar e escanear para postar? Isso? Se ela vai dar em folha de papel, não vai dar digitalizada, aí você vai ter que escaneá-las. Uhum. Era isso a minha dúvida. Vai ter que escaneá-las. Hoje, se você não tiver scanner, você pode tirar foto, né, com o celular, e daí passa para o computador e coloca a imagem lá. Isso não tem problema nenhum. Isso é mais importante porque, na verdade, por causa da assinatura, tá? Para comprovar que o professor de fato assinou, beleza? Então é mais importante por causa da assinatura. Então é nesse sentido que vai precisar. E de repente, eu não consegui a folha respondida, mas eu mandei de repente pelo Facebook lá, as perguntas e a pessoa me respondeu por ali, ou eu mandei, né, enfim, de alguma forma. Só que você vai ter que dar um jeito de pelo menos conseguir uma assinatura do professor para você poder colocar lá, né, às vezes assinatura digital e tal, mas para você poder colocar no trabalho. Ok? Então, mesmo que se você digitar as respostas dele, se você quiser digitar a resposta, pode digitar, ou pode colocar direto como está ali na folha que você escaneou. Mas você vai ter que ter pelo menos a assinatura dele, beleza? E também, mas e o fato daquela folha ali, aquela carta de apresentação, não tem que escanear também, porque tem que ter o carimbo da escola com a assinatura da diretora? Sim, apesar de que ele não está constando aqui, tá? Não está constando aqui, mas o ideal é que vocês coloquem junto a carta de apresentação, tá? É que a carta de apresentação, na verdade, é um documento que vocês precisam ter, né? Um pouquinho, bem rápido. Oi? Põe água no arroz? Não sei quem está comentando alguma coisa ali. A carta de apresentação... eu deixei, fui eu, professor, deixei aberto. É que eu estava escutando você conversar, daí eu queria fazer uma pergunta e deixei esperando. Ok. Porque daí também foi a mesma... Não, eu ia dizer, só antes de você fazer a pergunta, só ia colocar da carta de apresentação ali, não, apesar de não constar ali, o ideal é que vocês postem junto. Mas o mais importante é vocês terem, tá? Porque ele é o documento que comprova que a direção da escola permitiu vocês, digamos, que a direção da escola colaborou na pesquisa de vocês, né? Com o trabalho acadêmico de vocês, no caso. Pode perguntar lá, perdão. Não, a pergunta, na verdade, era que o professor já respondeu. Se era como que eu poderia fazer para digitalizar essa folha que o meu trabalho também eu vou ter que buscar na escola e ela vai me entregar em folha. Daí, para mim, digitalizar por causa da assinatura delas também. Mas você pode, como eu falei anteriormente, né? Pode também tirar uma foto, isso não tem problema nenhum. Hoje, todos os celulares quase têm câmera, então facilita, né? Quem não tem scanner em casa, aí tira uma foto, né, que apareça o mais legível possível, né? E daí vocês passam para o computador essa foto e daí colocam, anexam junto lá no trabalhinho de vocês. Então, tá bom. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal, da prática de ensino? Por enquanto, não. Não é a última vez que eu vou explicar para vocês. Mais uma vez, eu vou explicar em novembro, mas só para deixar claro, né? Pode perguntar. Professor, esse anexo 1 e 2, a gente vai desenvolvendo ele todo numa forma de um texto, né, de um trabalho. Isso. Junto, ambos. Precisa de citações relacionadas a esse assunto? Assim, ó, não é obrigatório, porque basicamente a pesquisa é de campo, né? Então vocês vão levantar conhecimento. Você pode colocar citação se você quiser, de repente fazer uma introdução, por exemplo, falando sobre as TICs, por exemplo, se você quiser, ou de repente alguma informação que é muito importante você colocar a respeito
que vai interferir no teu trabalho, daí você cita da onde você tirou aquela informação. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo simples, não quer dizer, não é uma regra, vocês não precisam fazer isso, mas é um exemplo. Vocês podem muito bem fazer uma introdução no trabalho. Uma introdução que eu digo é começar o relatório falando isso, né? Que 2020 está sendo um ano com muitos problemas, né? Principalmente mediados pela pandemia. Aí vocês podem até colocar um dado da cidade de vocês. Por exemplo, aqui em Canoinhas, ou aqui em Três Barras, aqui em Monte Castelo, todas as escolas pararam o funcionamento em abril, e tal. Enfim, vocês podem colocar esse dado, tantas pessoas, tantos alunos pararam as atividades, coisa assim. Só que aí são algumas informações que você tirou de algum lugar, por exemplo, essa informação. Se eu der uma data muito exata, por exemplo, se eu quero enriquecer meu trabalho, aí eu vou citar da onde que eu tirei. De repente é do jornal da cidade, né? O jornal Notícias do Dia, ou alguma coisa assim. Que tem aquela informação, vocês podem citar ele, tá? Mas a referência bibliográfica nesse trabalho, exceto nesses casos, ela não é obrigatória, tá? Porque é uma pesquisa de campo, então vocês não vão ter que fazer, vocês não precisam fazer uma pesquisa bibliográfica para fazer esse trabalho, beleza? Sim. Professor, e a entrevista e as fotos, ele vai durante o desenvolvimento do trabalho ou ele só vai lá em anexos no final? Não, isso no de vocês vai durante o desenvolvimento do trabalho, durante o desenvolvimento mesmo. Esse relatório de vocês, na verdade, ele não vai ter anexos, né? Assim, não é que não vai ter, não vai ser obrigatório a formatação desta maneira. A questão dos anexos que aparece aqui na descrição da prática de ensino são os anexos da explicação da prática de ensino, né? Então, as informações, quer seja do anexo 1 ou do anexo 2, que devem estar dentro do trabalho de vocês. Mas as fotos você pode colocar dentro do corpo do trabalho mesmo, não tem problema nenhum. Se você quiser colocar como anexo no final várias fotos, daí, digamos, enriquecer bastante ali, se for um conteúdo muito grande de fotos, imagens e tudo mais, aí talvez que se ficar dentro do trabalho não fica muito bom, daí você pode jogar para anexo, aí não tem problema nenhum, tá? Mas não é obrigatório que fique lá no final como anexo, pode estar dentro do corpo sem problema nenhum. Sim, professor, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, turma? Não, por enquanto? Como comentei anteriormente, né? Então, vocês já vão fazendo isso aqui, obviamente, porque o dia está chegando, né? De 28 de novembro. Mas eu, de qualquer forma, né, no mês que vem, em novembro, vou explicar mais uma vez sobre essa prática de ensino, que é para não deixar vocês perdidos mais perto da data. Ok? Pessoal, de minha parte é isso. Eu agradeço a atenção de todos, tá? Desejo a todos um ótimo resto de semana e um bom final de semana. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, até o final da aula, eu vou ficar aqui por último para fechar a sala, né, quando todos saírem. E quem quiser sair, já fique à vontade e até o mês que vem, no caso, né? Boa semana de provas na semana que vem. Ok? Até mais. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Eu vou estar por aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, depois pode.